O surgimento de Almirante Tamandaré ocorre da mesma forma que outros municípios da região metropolitana. A cidade de Curitiba foi explorada por expedições que vieram de fora em busca de ouro. Então, a exploração aurífera da região deu início a povoados. E aqui, a exemplo de outros municípios, ocorreu o surgimento de um povoado. Em 1875, o presidente da província do Paraná, Adolfo Lamenha Lins, eleva à condição de freguesia o povoado que existia aqui na região e dá a esse povoado o nome de freguesia de Pacatuba. Em seguida, em 1889, no dia 28 de outubro, o presidente da província do Paraná, Jesuíno Marcondes, eleva essa freguesia à condição de vila. E, historicamente, é considerado emancipação política do município a elevação à condição de vila. Então, nós temos aí a vila de Tamandaré. Na época, quando havia exploração, né, na busca de ouro no Brasil, então o interesse da colonização, a ocupação do espaço, ela era evidenciada e fundamental. Então, Almirante Tamandaré teve um papel fundamental nesse sentido. E além da colonização, quando os imigrantes começaram a chegar no Brasil e também alguns vieram aqui para o nosso município, né, fazer essa ocupação, constituir suas famílias, que aí contribuíram para a história do município, para o crescimento, para a formação. Então, o surgimento da cidade ocorre, coincidentemente, poucos dias antes da proclamação da República. Dia 28 de outubro de 1889, nós temos a criação do município, a elevação à condição de vila. E no dia 15 de novembro do mesmo ano, então, portanto, poucos dias depois, nós temos a proclamação da República. De modo que o nosso município foi o último município criado pelo regime monárquico no estado do Paraná. Se você for falar do início da cidade, tem várias e várias pessoas. Nós temos aqui um exemplo claro, natural, por exemplo, Coronel João Cândido de Oliveira. É só ver a história do Coronel João Cândido de Oliveira. Mas daí quando eu falo do Coronel João Cândido de Oliveira, aí a gente vai dizer, mas você esqueceu desse ou daquele. Eu dei como exemplo o Coronel João Cândido de Oliveira, porque ele morava no centro aqui da cidade, era uma fazenda, e também tinha a Dona Raquel Cândido de Siqueira, que era irmã do Coronel João Cândido de Oliveira e que era casado com o seu Delo Siqueira. Então você veja que era uma política entre irmã e irmão. A história de Tamandaré é muito linda, que não daria para contar nesse momento. Eu certamente ainda penso em escrever um livro sobre raízes de Tamandaré, não política, raízes de Tamandaré. Ou seja, a forma que foi se moldando os diversos bairros, as diversas localidades. Por exemplo, você tem Capivara dos Ferreira, Conceição da Meia-Lua, Conceição dos Correia, Capivara dos Manfron, tudo isso tem uma história. E é muito importante isso, eu acho muito bonito isso. Temos aí uma história de família, não é? Então, a minha família, a família Siqueira, ela, na verdade, ela foi que fundou o Almirante Tamandaré juntamente com a família Oliveira, não é? Então, do Coronel João Cândido de Oliveira, não é? e a família Siqueira. E aí tinha umas rixas ali de Pica-Pau e Maragato, não é? Mas são coisas aí que os livros contam, né? E a gente acabou lendo algumas coisas. Almirante Tamandaré sempre foi um município muito pujante, mas o Almirante Tamandaré também ele sofreu muito, porque houve muitas divisões desde o início desta cidade. Por exemplo, eu tenho o privilégio de ter nascido no local chamado Pacatuba, que foi o primeiro nome deste município, né? A vila de Pacatuba, ali iniciou tudo isso. O meu pai, por exemplo, o seu Santino, nasceu em Timoneira, que foi outro nome dado a esse município. Foi também dado o nome de Tamandaré, mas como tinha Tamandaré também no Rio Grande do Sul
Bichão Tamandaré também em Pernambuco, foi mudado também para Almirante Tamandaré. Aí nós temos, na sequência, algumas anexações, algumas interrupções, porque o município de Almirante Tamandaré, em alguns períodos, ele foi extinto e foi anexado, uma vez a Rio Branco do Sul, outra vez a Colombo, outra vez a Curitiba. Então nós temos algumas fases aí de mudanças administrativas por parte dos governos do estado do Paraná. Até que em 1956, depois de um período em que o município se chamou Timoneira, mais especificamente de 1943 a 1956, nós tivemos efetivamente a denominação de município de Almirante Tamandaré. Uma homenagem ao patrono da Marinha Brasileira, uma homenagem ao grande cidadão brasileiro Joaquim Marques de Lisboa. O nosso município foi colonizado, especialmente pelos tinguis, que eram os índios que aqui residiam, também por aqueles bandeirantes que vieram aqui explorar a questão do ouro, também a questão dos jesuítas que fizeram e tiveram missões aqui na nossa cidade, exploração do ouro, por exemplo, na região do Rio Conceição, que à época era junto com Campo Magro. Tivemos o início do nosso município, que foi na região do Pactuba, de freguesia do Pactuba, que foi um dos primeiros nomes da nossa cidade, depois Timoneira, depois Tamandaré, para depois Almirante Tamandaré. O nosso município fazia parte inicialmente com Colombo, depois com Curitiba, com Rio Branco do Sul, até ter a sua emancipação em 1889, que foi o último município emancipado no regime do Império ainda. Ou seja, isso também passa um pouco pela nossa história da nossa cidade até chegarmos hoje nos 130 anos do nosso município. Olha, Almirante Tamandaré, em 1996, foi a primeira eleição ocorrida, e nesta situação, Campo Magro foi a primeira de Campo Magro. Eu, particularmente, era contrário à separação do município. Eu, como cidadão, eu achava que não deveria separar, porque Tamandaré eu acho que conseguia absorver com facilidade a questão de Campo Magro. Mas hoje, fazendo a análise de hoje, Campo Magro hoje é um município diferenciado. Quando eu fui prefeito, fui eleito em 96, eu tive que passar para Campo Magro 40% de tudo que tinha no município de Tamandaré. O prefeito lá era que eleito primeiro foi o Luvanir Menigusso. Tem uma obra que eu sempre falo, que é ali no Jardim Boa Vista, é uma pavimentação asfáltica que foi pago pelo município de Tamandaré. Fui eu, prefeito, que fiz o pagamento, porque eu tive que fazer essa construção dentro de um contrato do SEDU. Então, hoje eu acho que Campo Magro está bem. Hoje eu acho que Campo Magro realmente merece ser município. Tem vários municípios do Paraná que não tem a pujança que tem Campo Magro. Mas, realmente, hoje eu seria a favor. Mas, na época, eu não fui a favor, não. A história da minha família se confunde bastante com a história do município, porque nós tivemos a vinda dos imigrantes europeus que vieram trabalhar na lavoura, que vieram trabalhar na agricultura, que vieram, na verdade, formar colônias. E a minha família, especificamente, veio para cá, para a região na época, colônia Lamenha Grande, em 1876. Portanto, aí uma década antes da criação do município. E não só a minha família, mas, evidentemente, muitas famílias e em diversas localidades do município foram colonizando, foram dando início ao município de Almirante Tamandaré, a construção dessa história. Sempre importante registrar que aqui nós tínhamos a presença dos indígenas, que já habitavam e que tinham a sua organização social, e aí nós temos toda a evolução do município, o crescimento, começam com pequenos povoados, até que nós chegamos hoje aos 130 anos com cerca de 120 mil habitantes. É uma cidade importante, é uma cidade grande no estado do Paraná. Nós estamos entre as 20 maiores cidades do estado.
Os descendentes italianos, poloneses, principalmente na questão da Segunda Guerra Mundial, vieram da Europa e muitos desembarcaram no Porto de Paranaguá. Alguns, inclusive, da minha família Colodel, acabaram e ainda se alojam, ou seja, temos ali ramificações da família na região de Paranaguá, de Morretes, de Antonina, e outros subiram para o Primeiro Planalto, que é a região da Grande Curitiba, Santa Felicidade, Almirante Tamandaré, e aqui também desenvolveram suas atividades e fizeram com que as suas famílias aqui se estabelecessem. E outros ainda, membros da minha família, por exemplo, acabaram indo para Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, e outros estados, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então aqui é importante também colocarmos e destacarmos essa questão dos italianos poloneses quando chegaram, né, no Brasil, e quais os caminhos que tomaram. Bom, falar da minha família, eu não posso esquecer de falar do meu guru, não é? Que é meu pai. Então meu pai ficou aproximadamente 20 anos na Câmara. Não é? Foi vereador por muitos mandatos, e quando você fala da família, automaticamente você vai ser remetido lá para trás. Então, enfim, a família Siqueira, como eu te disse aí no começo, foi uma das fundadoras de Almirante Tamandaré. Né? Então, tem muita história, tem muitos parentes, enfim, vô, bisavô, tio, né? Que passaram pelo cargo de prefeito também. Né? E essa história, assim, é bom da gente lembrar, porque eu lembro que em 1976 foi o primeiro mandato, foi a primeira eleição, né, que meu pai participou e, né, teve êxito, então, e virou vereador na época com 429 votos. 429 votos. E a próxima, lembro também que ele também foi eleito, né? E esses mandatos, Brandon, era de 4 e daí mudou para 6 anos. Então ele pegou de 76 a 82 e de 82 a 88, né? Então ele teve esses 2 mandatos de 6 anos, né? Aquele tampão que teve, né? Então eu guardei na época, em 76 eu tinha 12 anos, né? Em 82 eu tinha 18, né? E toda a vida me envolvi politicamente, até porque a própria política ela me fez chegar muito mais próximo do meu pai, sabe? Nós temos aqui a questão do aquífero karst, que é um lençol freático de água mineral, onde 82% do nosso território está sob a influência desse aquífero karst e, portanto, nós não conseguimos trazer empresas de grande porte e isso temos dificuldade em relação ao desenvolvimento econômico do nosso município. Durante 630 anos passamos por muitas coisas, né? Tivemos aqui situação, por exemplo, como a implantação que o Estado queria fazer aqui, que é justamente a questão do lixão, onde teve aí um grande manifesto, principalmente nos anos 88, 90, onde a população rejeitou essa possibilidade. Tivemos outras situações, como um vendaval que passou aqui pela cidade. Enfim, alguns acontecimentos aí não muito bons e, portanto, outros importantes para a cidade, como, por exemplo, entendo que a questão da separação com Campo Magro, que isso aconteceu em 92, acho que foi importante para a cidade, haja visto que o território era muito grande e a dificuldade de fazer a gestão. A divisão dos 2 municípios foi importante para os 2 municípios, tanto Campo Magro como para o Almirante Tamandaré, que puderam fazer um desenvolvimento e cuidar melhor dos seus territórios. E contribui até os dias de hoje com muitas riquezas naturais que nós temos, belíssimas aqui no município, mas um município rico em calcário, em extração desse minério. Então é uma cidade muito importante para o estado do Paraná. Talvez não foi dado a atenção que merecia, no sentido de um crescimento maior, com relação por estar do lado norte da cidade de Curitiba, né? Nós sabemos que o outro lado ele cresceu mais, por conta de outros fatores, mas é uma cidade muito importante que compõe aqui, né, toda essa região belíssima que nós vivemos aqui. A revitalização das avenidas principais da cidade desenvolveu o município, né? O município tinha as avenidas principais, eram os carreiros,
né? Vamos falar da Avenida Władysław Bugałski. É uma grande obra, são 8 quilômetros de avenida, né, que dá acesso a Curitiba e liga ao centro da cidade. Tem uma outra questão que é o aquífero Karst, que é uma situação que nós temos que tomar um certo cuidado e precaução, né? Já tivemos problemas aqui no município por conta disso, e é também um pouco que, ao meu ver, atrapalha um pouco esse desenvolvimento mais industrial aqui para nós, né? Então, devido a essa situação aí, que talvez deveria ser feito de uma outra forma, ou buscar uma outra alternativa com relação ao aquífero, que não pega só o Almirante Tamandaré, mas outros municípios ao entorno do nosso município. Então, a gente tem algumas lembranças, né? Eu também fui cobrador aqui em Almirante Tamandaré, especificamente na linha aqui do Jardim Paraíso. Então, uma recordação que eu tenho é da igrejinha, num jeito carinhoso, da Igreja Católica ali do Botiatuba, que é uma igreja antiga. Hoje está reformada e estruturada, né? Então, nós víamos no domingo pela manhã as famílias indo para a igreja, e aí as igrejas evangélicas também, algumas já estavam estabelecidas aqui em Almirante Tamandaré, a Assembleia de Deus, por exemplo, que é pioneira aqui em Almirante Tamandaré, depois veio a Quadrangular, e assim outras igrejas também, que começaram a se instalar, estabelecer em Almirante Tamandaré. Eu era morador de Curitiba, né? Aí vim para cá, para Almirante Tamandaré, e quando eu cheguei aqui na cidade, a minha recordação aqui tinha a igreja católica aqui em São João Batista, e um pouquinho para frente, no sentido Curitiba, tinha uma igreja adventista, pequenininha ali, que hoje, na realidade, nem existe mais, né? Aí, no decorrer de todo esse tempo, aí, nesses 19 anos, várias igrejas também começaram a surgir, próximas aqui onde nós estamos, e também nos bairros próximos. Então, começou a ter várias igrejas assim, né? Essa é uma recordação que eu tenho desses 19 anos, desde que estou aqui, que cheguei ao Almirante Tamandaré. É interessante, Alcimir, que falando de igreja, eu vou falar da Quadrangular. Como que a Quadrangular surgiu na Lameia Grande, né? A Quadrangular aqui da Lameia Grande, que hoje é a 64 IEQ, ela começou na casa dos meus pais, né? Pelo saudoso, que você conheceu, é claro, Benedito Ribeiro. Sim, né? Muito amigo do meu pai. Era uma congregação da 8ª IEQ da Barreirinha. Então começou os cultos, na realidade, começou ali que era domingo, às 15 horas. E começou os cultos ali, porque não tinha um templo, não tinha um lugar que eles pudessem cultuar. Então os meus pais abriram a casa para cultuar. Depois, esse mesmo culto passou para a casa da Rosalina, que é minha cunhada, né, que também se converteu, né, aceitou Jesus, se converteu, e foi tomando uma proporção, foi crescendo, e aí eles migraram para a casa da Rosalina. E ali também começou a crescer, aí um terreno que era meu, né, eu vendi na época para construir a 64, que você também pastoreou. Sim, na realidade, quando eu cheguei aqui, foi no ano de 99, então fazem 20 anos, na realidade, né? Então, eu tive a oportunidade também de estar pastoreando durante 2 anos a Igreja Quadrangular 64. E foi um tempo muito bom também, né? Inclusive, quando eu vim para cá, algumas pessoas falaram assim para mim, né? Ah, mas aquela igreja fica mal localizada, fica numa baixada lá. Eu disse assim, até para essas pessoas, eu falei, eu não vejo dessa maneira.
eu vejo que a igreja não é a questão do local, a igreja é a presença de Deus, e onde tem a presença de Deus as pessoas são atraídas, né? E ali começou, então, ter realmente um movimento até maior a partir daquele tempo ali. Então, que interessante isso, né? Também tive a oportunidade de conhecer você. Sim. E tinha ligação lá com seus pais, com o meu pai também, né? Que o senhor também já levou há muito tempo. Isso eu acho interessante, Ezequiel, o reino de Deus. Então a igreja não é o local em si, o templo, mas é o reino de Deus estabelecido aqui na terra. E veja, Alcimir, como que é as coisas. Você veio de Curitiba para Almirante. Eu estava na 64, como nós chamamos, né? Ali auxiliando na época o pastor Paulo. Eu não tinha nenhum interesse em sair da 64. Mas, propósito de Deus, eu acabei indo para o Jardim Paraíso, onde pastoreio até hoje. Mas assim, então, surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na Lameia Grande, mas já tinha a Assembleia de Deus, que é ali no Jardim Amazonas, que também existe até hoje. Então, assim, a Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Paraíso, né, ela é filha aqui da 64, né? Então, hoje nós estamos lá no Jardim Paraíso pastoreando e nós louvamos a Deus, assim, por essas igrejas se estabelecerem em Almirante Tamandaré. Sim, sim. Né? Por quê? Porque nós cremos que a bênção de Deus está sobre a cidade. E eu lembro também, eu me criei aqui em Almirante Tamandaré e você deve ter ouvido isso. Falava-se que Almirante Tamandaré estava debaixo de uma maldição. Você ouviu isso, Alcimir? Ouvi. E, inclusive, você é testemunha junto comigo até de quantos atos proféticos nós fizemos na cidade. Sim. Né? Muitas vezes, saindo às vezes de madrugada, ungindo todas as entradas da cidade. Quando foi inaugurada a rodovia aqui, a gente foi lá também, oramos e ungimos e consagramos a Deus. E uma das coisas que eu sempre batalhei aqui, Ezequiel, foi para quebrar essa ideia de maldição. E uma das falas dentro dessa área de maldição é que Almirante Tamandaré é uma cidade totalmente dormitória, que não tinha expectativa de crescimento, de indústrias vindo. E nós começamos a animar aqui o povo da igreja local e falar assim, não é bem assim. Não, Almirante Tamandaré é uma cidade produtiva, uma cidade que já deu certo, não é que vai dar certo, já deu certo. E começamos a tirar a mentalidade das pessoas que é apenas uma cidade dormitório. E hoje, pelo menos, eu não vejo mais isso. Não. A cidade cresceu, tem evoluído, a mentalidade das pessoas tem mudado bastante mesmo, e isso alegra. E eu vejo que a igreja tem uma grande participação nisso. Com certeza. Bem lembrado, Alcimir, desses atos proféticos. Eu lembro que houve uma situação onde acabaram matando 2 adolescentes e nós fomos até o local, eu acho que você estava junto, mais alguns pastores, e pedimos perdão pelo sangue inocente derramado. Fomos nas entradas, nas saídas da cidade, profetizando bênção. Então hoje assim nós podemos ver assim, Almirante Tamandaré, muito família. Muito família. E isso deve-se à igreja. A igreja. Não sei como que você pensa, Alcimir. Eu penso, porque, veja bem, independente da placa de hino nacional que a igreja possa ter, Sim. ela está na cidade para a representação do reino de Deus. E quando a gente representa o reino de Deus, a gente está representando ali aquela trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa comunhão, então essa comunhão ela traz o relacionamento traz a intimidade ela vai puxando como família, né? Então quando a pessoa chega na igreja, ela é bem recebida, ela recebe um abraço, ela recebe uma palavra de conforto, e isso atrai, né? Então essa comunhão ela começa a aumentar e começa a ir para as casas também e começa a disseminar, né? Começa a ir para cada lar. Então eu concordo. Realmente a igreja ela traz a comunhão, ela traz o reino de Deus, e isso é uma coisa importante para nós. Algo interessante que nós estamos vivendo também, Almirante Tamandaré, e é fruto de oração. Eu estou vendo sim uma unidade, Alcimir. Eu lembro que há uns anos atrás eu fiz um casamento aqui na Igreja Católica São João Batista, com o padre Valdecir. E foi assim,
muito bom, assim, porque o rapaz era da nossa igreja, e até hoje eles frequentam lá, a família, mas ela não era na época, né? E daí vieram falar comigo, né, dessa possibilidade, e eu já conhecia e conheço o padre Valdeci, meu amigo, e eu falei, bom, se o padre Valdeci autorizar, nós vamos lá. E ele também já me conhecia e foi muito legal, e eu estive ali fazendo a minha parte, abençoei ali eles, o padre Valdeci também fez a parte dele, e eu vejo assim que isso também trouxe uma unidade que não tinha em Almirante Tamandaré. E sabe que é uma coisa que eu acho bacana dentro do nosso país, muito bonito no nosso Brasil, é que o país é um país cristão. Né? País cristão. E não fazendo uma comparação, uma analogia a outros países que não são, né? Mas a gente sabe das dificuldades que tem lá fora. Sim. Agora, o Brasil sendo um país cristão, nós temos aí um carro forte aí, que é a Igreja Católica. Né? Sim. A Igreja Católica, ela é predominante ainda no Brasil, mas eu percebo assim, que a Igreja Católica é uma igreja conservadora. E eu gosto muito disso, porque sendo uma igreja conservadora, ela puxa tudo da família. Então ela preserva a família, ela preserva ali o pai e mãe, os filhos, ela dá uma abertura total para a família. Isso eu vejo que dentro de um país que é cristão, de suma importância, por exemplo, dentro de uma cidade como Almirante Tamandaré, né, uma vez que estamos aqui, então, a Igreja Católica, sendo também uma igreja forte, ela também traz a família como prioridade dentro da cidade. E uma cidade com famílias fortes, ela se torna forte. Se torna forte. Né? A Igreja Católica é tradicional. Eu falava na igreja há umas 2 semanas atrás, num estudo que nós temos lá, e eu falava ao Simir falava bem isso, a Igreja Católica não é nossa inimiga, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. De modo algum. A Igreja Católica é nossa amiga. E bem lembrado que você falou o fato de ser conservador, que muita coisa não aconteceu ainda por causa da Igreja Católica. Sim, com certeza. Né? E eu acabei de citar aqui de nós dividirmos ali o altar com o padre Valdeci. Então, assim, eu lembro, Alcimir, aqui, como eu já falei, me criei, aqui só tinha Igreja Católica. Só Igreja Católica. Mas daí começou a surgir as igrejas evangélicas e aumentou, houve um crescimento até razoável, Simir. Eu vejo um crescimento razoável do povo evangélico. Então, agora sim, o povo católico, o povo evangélico, né, proclamando ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus, falando que Jesus é o Senhor dessa cidade. Não tem como essa cidade não ser abençoada. Eu criei aqui o circuito rural da natureza. Eu tinha um ônibus jardineiro que transportavam as pessoas por esses caminhos. Tinha um projeto à época ali da casa da dona Zulmira até chegar lá na divisa com Juruqui, lá em cima do Parque Primavera, para aquela rua ser pavimentada com pedras irregulares, para não perder, inclusive, a essência do turismo que passa pela nascente do Passaúna. Tamandaré é muito bom na questão de turismo. Tem grutas, tem vários locais bacanas. É uma questão de investimento. A nossa água é muito boa, também é uma questão de investimento. Tamandaré se tornar uma cidade de estância mineral. Agora, precisa ter capacidade de implementação disso. A pessoa que eu tentei fazer no início, mas muitas coisas por fazer. Ocorre que nós temos um grave problema em Tamandaré que poucas pessoas sabem, que a lei criada dos royalties ecológicos, basicamente, ela não dá para nós a questão que nós temos embaixo, no subsolo, que é a água do aquífero karst. O que nós recebemos por isso? O que Tamandaré ganha por isso? Ele ganha restrições. Restrições para empresas, restrições para comércio, restrições para construções. Tamandaré é muito restrito na questão ambiental. Preservar o meio ambiente, ótimo. Mas podemos criar sim uma nova identidade, sendo Almirante Tamandaré uma cidade estância mineral. É possível,
mas precisa trabalhar forte em cima disso. Ainda falando da família Trevisan, da família da minha mãe, ela nasceu naquela casa histórica, aquela casa rosa, ali na região do Marmeleiro. E lá, uma convivência sempre com meus bisavós, Antônio Eduardo Trevisan, também a Juvina Trevisan, que era a esposa dele, conhecida como Vó Vica, ajudaram a construir a Igreja do Marmeleiro, à época, a Igreja Nossa Senhora da Luz. E ali uma curiosidade, a água da direita da igreja, ela desemboca na nascente do rio Passaúna, e a água da esquerda, ela desemboca na nascente no rio Conceição. Então isso também é uma curiosidade. Região do Marmeleiro, Marmeleirinho, a gente sempre quando criança conviveu muito ali com os moradores daquela região. Então vejam, a Almirante Tamandaré, ele com o passar do tempo, ele vem crescendo, vem evoluindo em todos os aspectos. Quando a gente fala de gestão, a gestão ela é importante para que dê uma continuidade nesse crescimento, e a Almirante Tamandaré tem tudo, né? Nós temos que desmistificar aquele sentido de cidade dormitório que por muito tempo, e ainda alguns falam e chamam que a nossa cidade é uma cidade dormitória, onde a grande maioria das pessoas trabalham em Curitiba ou em outros municípios e só vem para descansar aqui. Então nós temos que, estamos aos poucos melhorando essa condição com algumas empresas importantes que têm vindo para o município, gerando emprego, fazendo com que as famílias se estabeleçam aqui, algumas moradias, alguns condomínios, algumas construções importantes que estão saindo, e também essas empresas que vão dar esse suporte. Podemos citar a Cabio, a Capaz, o Condor que veio para cá, enfim, várias outras empresas, ali no Botiatuba, várias empresas no complexo industrial. Então, aos poucos, nós vamos conseguindo ter uma independência maior nesse sentido, de ter um crescimento maior. E as gestões que vêm se sucedendo vêm conseguindo aí dar de certa forma uma continuidade no trabalho, né? Então o nosso município, Almirante Tamandaré, tem tudo para ser uma cidade que ela tenha plenas condições de ser uma grande cidade ainda da região metropolitana. Eu sou Breno Granzotti, fundador do Tamandaré Notícias, estou no jornal até hoje. Vou falar um pouquinho sobre a imprensa em Almirante Tamandaré. A nossa imprensa tem um papel importantíssimo, até porque a nossa cidade não tem um veículo de comunicação televisivo. Então é através de tabloides, jornal impresso, né? Redes sociais, por exemplo, as páginas dos jornais no Facebook e também aí de sites, que a nossa população fica sabendo dos acontecimentos daqui. Porque se você ligar a televisão aí, nas emissoras locais, elas não falam muito sobre Almirante Tamandaré, porque fica meio difícil destacar apenas uma cidade. Então, nossos veículos de comunicação, os de Almirante Tamandaré, eles têm esse poder de informar as pessoas que aqui moram sobre os principais acontecimentos da nossa cidade. E como não lembrar de Leônidas Dias, quando a gente fala da imprensa de Almirante Tamandaré, né? Um dos pioneiros aí, que nós guardamos boas recordações, nos deixou aí há pouco tempo, mas deixou um grande legado, que é um dos maiores jornais até hoje em Almirante Tamandaré, que é a Folha de Tamandaré. Acho que todo cidadão de Almirante Tamandaré conhece ou pelo menos já escutou falar sobre a Folha de Tamandaré, né? Hoje o filho dele segue os passos do pai, eles não têm mais o jornal impresso, mas eles abriram aí um site, né, onde eles colocam diariamente os acontecimentos na nossa cidade e também aí um balanço sobre as notícias do estado e também as notícias do país. Temos também aí o nosso parceiro, amigo, o Djalma Malaquias, que no meu ver é o líder no segmento policial, faz um grande trabalho. Ele é o que melhor informa sobre os acontecimentos quando o assunto é notícia policial. O Djalma aí faz um papel importantíssimo na nossa imprensa também. Tem o jornal
a Gazeta Tamandaré, que é do nosso amigo Ataíde Júnior, é um jornal quinzenal, ele faz um grande trabalho aí, é um jornal bem bacana, e tem aí o nosso, né, o Tamandaré Notícias, estamos aí há 7 anos fazendo um trabalho importantíssimo. Hoje, graças a Deus, o TN aí, ele alcança grandes números, digamos, na audiência, né? Se você for contar nossas redes sociais, hoje nós temos mais de 60 mil seguidores, somando aí nossa página pelo Facebook, grupo pelo Facebook, os grupos que nós temos pelo WhatsApp e também o nosso Instagram. Temos a nossa edição mensal do TN, que é 10 mil exemplares, e graças a Deus, com o passar dos anos, nós fomos crescendo, e hoje eu falo sem medo de errar que o TN é o maior veículo de comunicação de Almirante Tamandaré. Temos também aí a Rádio Tamandaré 1, que digamos que é o mais novo veículo de comunicação aqui em Almirante Tamandaré, do meu amigo aí Machado, e todo o seu pessoal vem fazendo um serviço bem bacana aí de informação para a população de Almirante Tamandaré. Quero aqui dar os parabéns a todos os tamandaraenses por esses 130 anos. Pessoas trabalhadoras, religiosas, que todos os dias levantam cedo para construir uma cidade melhor. Nós aqui na nossa cidade temos muitas belezas, sejam naturais, sejam minerais, que, por exemplo, o Hospital Oásis Paranaense, hospital naturista, que vem gente do mundo todo fazer tratamento naturopata. Nós temos aqui também uma riqueza que é a questão mineral, que são as jazidas de calcário. Temos água mineral como a Timbu, a Clare, a Frescale. Somos o 4º produtor de morango do estado do Paraná, graças também à ajuda do município para os nossos agricultores. Temos aqui o Spa Estância do Lago, um dos melhores espaços do Brasil, e espaços muito legais, como por exemplo o Parque Santa Maria, dos Capuchinhos aqui no Botiatuba, do Sindicato dos Comerciários na região do Boixininga, e portanto muita riqueza e muita beleza no nosso município. Parabenizar a todos que de alguma forma construíram e ajudam a construir todos os dias a nossa cidade. A nossa cidade que tem um grande jardim, que é o Parque Municipal Ambiental Aníbal Cury, agora de todos os tamandaraenses, e também um belíssimo portal, que é o portal de entrada da nossa cidade. E precisamos, obviamente, de muita gente para cuidá-la. E todos os moradores, eu tenho certeza, que têm a consciência disso para estarmos construindo uma cidade melhor para todos. E principalmente a você, tamandaraense, a você que nasceu aqui como eu, mas a você que trouxe para cá os seus filhos, está criando os seus filhos aqui, a você que veio constituir uma família em Almirante Tamandaré, e hoje você também é tamandaraense, todos nós somos tamandaraenses. Vamos gostar do nosso bairro, da nossa vila, vamos nos unir em prol de uma autoestima por essa cidade, vamos defender essa cidade. Vamos tirar a cidade de Almirante Tamandaré das páginas policiais e colocar Almirante Tamandaré nas páginas culturais. Eu quero ver essa cidade ainda muito grande, com pessoas que contribuam com o Almirante Tamandaré, mas que contribuam com o Paraná e contribuam com o Brasil. É só assim que nós poderemos realmente ter uma vida diferenciada. Olha, eu queria parabenizar o Almirante Tamandaré pelos seus 130 anos, é isso, né? E dizer também que eu faço parte disso, né? Pelo menos dos 130 eu tenho 55, então eu faço parte e quero que a minha cidade cresça, eu quero que a minha cidade apareça, eu quero que minha cidade se transforme, né? Eu quero que nesses locais aí que nós temos 2.700 ruas de estrada de chão, que quando nós viermos a conversar novamente, que nós tenhamos diminuído isso em 50%, entendeu? Claro que tem que ter um projeto e uma coisa vem acontecendo, mas eu desejo que Tamandaré tenha assim uma tranquilidade, que Tamandaré possa progredir, e eu agradeço a Deus por ter me colocado aqui em Almirante Tamandaré. E peço a Deus que abençoe todos os tamandarenses e a nossa cidade de Almirante Tamandaré. Olha, eu acredito que Almirante Tamandaré melhorou muito. Eu, por exemplo, que sou nascido aqui, eu sou de 1970. Então, eu nasci aqui no bairro Lameia Grande. E quando criança, nós não tínhamos energia elétrica, né? Para tomar um ônibus, a gente precisava andar até a Ponte do Tabuão, né? Pegar um ônibus para ir para Curitiba. Então não tinha ônibus, não tinha energia, não tinha água. Então, fazendo assim um balanço da minha experiência de vida, né? Aí nesses 50 anos de vida,
Eu observo assim que a história do município tem bons exemplos, né? Tem muitas administrações que foram positivas, acredito que todas elas de uma ou de outra maneira contribuíram. Claro que todas elas também têm pontos positivos, pontos negativos, mas eu acredito e espero que o município de Almirante Tamandaré possa continuar crescendo, possa continuar tendo obras importantes, possa melhorar a condição de vida e sempre crescendo de forma organizada, de forma ordenada, para a gente resolver os antigos problemas e para a gente caminhar com menos problemas para a administração pública no futuro. Bom, espero que cada vez mais ela venha a crescer, venha a melhorar. Nós temos um povo maravilhoso aqui no nosso município, povo trabalhador, que veio dessa tradição dos imigrantes, né, poloneses, italianos, enfim, são várias as tradições existentes aqui. Hoje já nem tanto, porque Almirante Tamandaré é uma cidade acolhedora que acolhe todas as pessoas de todos os cantos, né, do país, do mundo, enfim. Então, eu espero que com o passar do tempo e cada vez mais a nossa cidade ela venha a crescer e colham frutos no futuro desse trabalho que tem sido feito atualmente pelas pessoas que estão à frente do município. Quando eu falo isso, o trabalho de cada um deles, porque de certa forma cada um contribui. Administrar Almirante Tamandaré não é fácil. Uma cidade que é carente de recursos, é uma cidade acidentada, né, que tem um relevo totalmente irregular. Não é fácil de cuidar da cidade dessa forma, mas eu tenho a certeza que com vontade, com um bom planejamento e com investimento adequado, a nossa cidade tem tudo para crescer. Esses 130 anos servem de exemplo, de luta, de batalha e de crescimento constante para as futuras gerações que vêm chegando aí com uma participação mais efetiva em todos os setores, eu diria, na política, na administração, no comércio local, na indústria, em todos os segmentos. Parabenizo, então, a Almirante Tamandaré pelos seus 130 anos de história, na contribuição de cada um que faz parte dessa história, dessa contribuição para o nosso município. Então, parabéns, Almirante Tamandaré, você é grande e será muito maior cada vez mais. Nesse momento, quero dizer a você, a todos que estão me vendo, pegue a mão direita e coloque no ombro esquerdo. Agora você pegue a mão esquerda e coloque no ombro direito. A todos vocês, aceitem o abraço do César Manfron. Tem assim uma tranquilidade que Tamandaré possa progredir, e eu agradeço a Deus por ter me colocado aqui em Almirante Tamandaré. E peço a Deus que abençoe todos os tamandarenses e a nossa cidade de Almirante Tamandaré. Parabéns, Almirante Tamandaré. Quero parabenizar todos os tamandarenses, a nossa cidade, o nosso município, pelos 130 anos de emancipação política. Parabéns, Almirante Tamandaré. E todos os moradores, eu tenho certeza que têm a consciência disso para estarmos construindo uma cidade melhor para todos. Um grande abraço e viva Tamandaré! Eu sou Breno Granzotti, do Tamandaré Notícias, e estou aqui para desejar um feliz aniversário para Almirante Tamandaré. São 130 anos de história. Eu desejo muitos anos de vida e anos felizes, com notícias boas principalmente. Nós queremos deixar então uma palavra profética para Almirante Tamandaré nesses 130 anos da nossa cidade. Sabe, Ezequiel, não sei se no reino de Deus não tem coincidência, né? Mas você tem feito isso. Eu também tenho profetizado aí nesses 19 anos essa profecia que nós vamos falar aqui, que está registrada em Isaías capítulo 62.
Por amor ao Almirante Tamandaré, eu não me calarei. Por amor ao Almirante Tamandaré, eu não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os povos verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão de Almirante Tamandaré, uma cidade que será boca do Deus vivo. Almirante Tamandaré, tu serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão, Almirante Tamandaré, de desamparada, nem a tua terra se dominará jamais, assolada, mas chamar-te-ão, Almirante Tamandaré, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor te agrada de ti, e a tua terra, Almirante Tamandaré, se casará. Essa é a palavra profética para a nossa cidade, né, Alcimir? Em nome de Jesus. No teu céu que é tão belo e azul, brilha sempre o cruzeiro do sul.